Você tem curiosidade sobre a origem dos povos? Eu te convido nesse vídeo a descobrir mais uma origem de mais um povo que é muito, mas muito interessante. Você já se perguntou qual seria a origem bíblica e histórica e étnica do povo francês? De quem eles descendem? De qual família linguística e qual é a origem de sua língua? Ela é aparentada do português? Descubram tudo nesse vídeo que farei agora sobre a origem dos franceses. Quando se fala na França, geralmente as pessoas pensam logo indiretamente na Torre Eiffel. Mas qual seria a origem do povo francês? De que povos eles descendem? De quais dos descendentes de Noé eles vêm na Bíblia? Historicamente falando, a base étnica da origem dos franceses é basicamente de dois povos misturados, que são os povos celtas, da tribo celta dos gauleses, misturados, né, com os povos itálicos, incluindo um dos povos itálicos mais famosos da história, que são os antigos romanos, mas também com os ligures e outros povos de origem latina. Mas além de celtas e itálicos latinos, os franceses também eles têm uma grande herança genética dos antigos germânicos da tribo dos francos, que invadiram a Gália romana, território correspondente à atual França, no fim do Império Romano. Esses últimos germânicos moldaram profundamente o território galo-romano, seja sobre o aspecto étnico, principalmente, em relação aos franceses das regiões centrais e norte do país, que eles possuem assim um fenotipo mais germânico, um tipo étnico mais germânico, loiros, de olhos claros e assim em diante. Etimologicamente, o nome França, a origem do nome França, tem o significado de a terra dos francos, fazendo referência a uma das suas etnias, que tem uma grande carga genética no país. Por conta do país ter o nome de França, que vem de Franco, né, de francos, que significa terra dos francos, essa etnia, esse povo de origem germânica, né, que é uma tribo germânica, que era chamado de tribo dos francos. Os franceses, então, têm uma grande genética dos francos, dos germânicos, além dos itálicos e dos celtas. Além dos três principais grupos étnicos que compõem a genética do povo francês, que são os celtas, gauleses, latinos e germânicos, também contribuíram para a composição étnica inicial dos franceses os bretões, que também são outra tribo celta, principalmente na região da Bretanha. Os aquitanos, que são bascos, com sua predominância na região histórica da Aquitânia, os íberos, ligures, normandos, na região da Normândia, vários povos germânicos, como burgúndios, visigodos, bem como no sul do país, os gregos e minorias árabes, mouras e saracenas. Logo após a Segunda Guerra Mundial, há também um grande contingente de habitantes no território francês que são de origem africana e de origem árabe semita. Muitos deles vindos de ex-colônias francesas como o Senegal, Camarões, Tunísia, Marrocos, Argélia, entre outros, etc. Né? Além desses, há também minorias de origem básica, húngara e judaica no país francês. Em decorrência da grande imigração, estima-se que atualmente quase 40% da população francesa tenha pelo menos um antepassado nascido no estrangeiro. O exemplo que mais ilustra essa diversidade de povos que formaram a França
Atualmente é a figura do ex-presidente Nicolas Sarkozy, filho de pai imigrante húngaro e que a sua mãe era de origem greco-judaica, origem grega e judaica. Nos primórdios da França, da Gália Romana, os seus descendentes primordiais eles vieram da descendência de Tiras e de Javan, biblicamente. Os franceses são descendentes inicialmente de Tiras e de Javan. Mas por conta do contexto histórico, migratório de povos que habitaram ali também e que compõem a genética francesa, eles também têm muita genética vinda de Askenaz, pai dos povos da Escandinávia, vikings e de vários outros povos europeus, e também tem uma descendência de Rifate, que é pai dos celtas, obviamente, biblicamente. Isso dentro da teologia das genealogias dos descendentes dos filhos de Noé que repovoaram a terra depois do dilúvio. Agora sobre a língua francesa. O idioma francês é uma língua românica latina, com cerca de 136 milhões de falantes nativos no mundo. É língua oficial de pelo menos 30 países, a maioria dos quais integra a chamada La Francophonie. A maioria dos falantes do francês, obviamente, vivem na França. O resto vive essencialmente no Canadá, em particular na província de Quebec, com minorias nas províncias atlânticas em Ontário e pelo resto do Canadá. Assim como também na Bélgica e na Suíça também falam a língua francesa. O Brasil possui cerca de 2 milhões a 3 milhões de descendentes dos franceses na terra brasileira. Eu espero que todos tenham gostado do vídeo a respeito da origem dos franceses. O Brasil possui muitos sobrenomes de origem francesa, como por exemplo o nome Duran, que significa eterno em latim, entre vários outros sobrenomes como Laumonier, entre outros sobrenomes. Fiquem todos com Elohim. Escreva nos comentários o que vem à sua cabeça quando se fala na França ou na Itália. Deixe o seu like e até o próximo vídeo.